Realizou-se a primeira Eucaristia com a imagem de Nossa Senhora da Penha aqui na nossa Igreja Matriz, hoje, dia 9 de maio. Acompanhem-nos. Dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro chegou à casa de Cornélio. Este veio ao encontro e prostrou-se a seus pés. Mas Pedro levantou-o, dizendo: Levanta-te, que eu também sou um simples homem. Pedro disse-lhe ainda: Na verdade, eu reconheço que Deus não faz exceção de pessoas, mas em qualquer nação, aquele que o teme e pratica a justiça é agradável. Ainda Pedro falava quando o Espírito desceu sobre todos os que estavam a ouvir a palavra. E todos os fiéis convertidos do judaísmo que tinham vindo com Pedro ficaram maravilhados ao verem que o Espírito Santo se difundia também sobre os gentios, pois ouviam-nos falar em diversas línguas e glorificar a Deus. Pedro então declarou:
Poderá alguém recusar a água do batismo aos que receberam o Espírito Santo em nós? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então, pediram-lhe que ficasse alguns dias com eles. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da primeira Epístola de São João. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Assim se manifestou o amor de Deus para conosco. Deus enviou ao mundo o seu Filho unigênito para que vivamos por ele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho, como vítima de expiação pelos nossos pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia.
Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória ao Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Assim como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Disse-vos estas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. É este o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi a meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi e destinei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E assim, tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos concederá. O que vos mando é que vos ameis uns aos outros. Palavra da salvação. Antes de iniciarmos a nossa Eucaristia, realizamos alguns gestos que fazem parte do sacramento do batismo. E depois do diálogo com os pais, conclui assim esta oração. Caríssimos pais, pedistes o batismo, neste caso para a vossa filha, deveis educá-la na fé, para que, observando os mandamentos, ame a Deus e ao próximo como Cristo nos ensinou. E depois faz-te uma pergunta: estais conscientes do compromisso que assumis? E a gente espera que sim, não é? Porque quando os pais, no caso de uma criança, quando os pais pedem à Igreja o batismo, um filho de uma filha, é porque estão, de facto, à partida, com vontade de assumir este compromisso de educar na fé. E logo, este textozinho, estas palavras, ajudam-nos a perceber que ser cristão é crescer neste amor a Deus e amor aos irmãos. E era disso que a palavra de Deus nos fala hoje, nomeadamente na segunda leitura do Evangelho. Jesus diz com toda a clareza que quem quer ser discípulo de Jesus, quem quer seguir, deve procurar viver como Ele viveu. E a melhor forma também de vivermos como Jesus é saber que a nossa vida é uma vida amada por Deus. Sempre. Nas alegrias, nas tristezas, na doença, na morte, nós temos a certeza que o Senhor está sempre connosco e não nos abandona nunca, nem na vida, nem na morte. Este dia, que é um dia de festa para esta comunidade cristã, foi um dia que infelizmente foi pintado com umas cores negras de vários acidentes que houve hoje. Eu queria ter aqui também, já nos vamos lá em cima,
Num acidente que houve esta manhã, morreu uma criança, com 2 anos. E esta tarde houve também mais alguns acidentes. A morte, infelizmente, pode acontecer de tantas maneiras, quando menos se espera, e de facto não é isto que Deus quer. Deus não pode ver isto. Mas, infelizmente, há razões humanas, enfim, falhas humanas, tanta coisa que pode fazer com que isto aconteça. Mas nós temos uma certeza. E a certeza é que o Senhor não nos abandona nunca. E Jesus diz no Evangelho que amar é entregar-se, é servir, se for necessário, dar a própria vida. E nós só somos cristãos porque foi isto que Jesus fez. Foi isto que os discípulos aprenderam. Foi isto que eles realizaram e nos transmitiram. E era bom que nós não nos esquecêssemos que ser cristão é estarmos a caminho com Jesus, sabendo que Ele está sempre connosco, mesmo quando dos nossos pecados nos afastamos dele. Nós temos a certeza que o Senhor não nos abandona nunca. E o Senhor tem sempre as portas do seu coração abertas para nós e para todos. Ninguém fica de fora do amor de Deus. Só quem não quiser. E mesmo assim, a paciência do nosso Deus é infinita. Porque quem hoje diz que não quer, amanhã tudo se pode transformar e o Senhor pode tocar até os corações mais endurecidos. Porque o que Deus quer é que esta salvação que entrou com Jesus neste nosso mundo continue e chegue a toda a gente, sem exceção. E por isso, escutávamos na primeira leitura um texto muito bonito. Não sei se todos escutaram e se perceberam devidamente este texto, mas tem a ver com os primeiros passos que a Igreja deu. E a comunidade cristã era formada inicialmente, maioritariamente, por cristãos oriundos do judaísmo. E a pouco foram batendo à porta da Igreja aqueles que, não sendo judeus, eram considerados pagãos. E havia alguns cristãos que tinham dificuldade em aceitar que gente nova entrasse na Igreja. E foi, aliás, escutámos durante esta semana, as dificuldades que surgiram e, ao mesmo tempo, a forma como a Igreja acabou por resolver esta questão no chamado Concílio de Jerusalém. O primeiro concílio da história foi este, em que os apóstolos resolveram ultrapassar as dificuldades da comunidade cristã que começava a crescer. E este texto é um texto maravilhoso para nos fazer perceber, como nós dizemos, diante de factos não há argumentos. E o que é certo é que os apóstolos foram percebendo que Deus também amava os pagãos. E Cornélio é disto um exemplo. Cornélio é a prova provada de que Deus também chamava os pagãos. E perante este facto, os apóstolos vão se convencendo que a salvação era para todos. Não era só para alguns. Não era só para aquele grupo. Não era só para aquela etnia. Mas era para todos. E esta é a missão da Igreja. A missão da Igreja é levar esta boa nova a toda a gente. Não só a quem vive no continente asiático, no continente africano, no continente latino-americano, não só na Oceania, mas aqui também. O Senhor também quer que esta boa nova entre em todas as casas e em todos os corações. E era bom que esta boa nova, na qual esta menina, a Diana, hoje, no sacramento do batismo que vai entrar, fosse de facto, ela já foi para os seus pais, foi uma grande dádiva de Deus. E por isso, também, estar aqui a pedir o batismo, também é uma atitude de fé e de ação de graças. Aliás, eles foram connosco a Fátima, no passado sábado, participaram connosco na peregrinação, nos diferentes momentos, e certamente os pais tiveram a ocasião de agradecer a Deus esta dádiva desta menina. E nós temos que nos alegrar também com isto, e temos que acolher a Diana e a avó do Ricardo, que está ali.
E a avó dele foi batizada a semana passada. Também nos alegramos com isto. Mas certamente há muito mais gente em Grândola que ainda não pertence à comunidade cristã. Mas é preciso que todos saibam que o Senhor não exclui ninguém. E que para Deus não há tempo. O tempo é só para nós. Para Deus é sempre o hoje. E mesmo aqueles que são batizados, às vezes aconteça quem é batizado, mas depois vira as costas a Deus e à Igreja. Mas o Senhor nunca nos esquece. E às vezes pode acontecer, quando a gente às vezes menos espera, que o Senhor também nos desperte do sono em que nós vivemos a nossa fé e nós procuremos, como diz o Evangelho, ir correspondendo, amando aquele que primeiro nos amou. E esta é a essência do cristianismo. A gente pode dizer muita coisa. Podemos até ser, desculpe a expressão, consumidores de atos religiosos. Mas, de facto, não fomos capazes de amar os irmãos, o Senhor não nos vai perguntar por isso. Vai nos perguntar se somos capazes de amar, de perdoar, de construir, de fazer a paz, de partilhar. E eu costumo dizer aqui muitas vezes, quanto mais nós ouvimos esta palavra, que nos convida à mudança de vida, mais responsáveis somos. Portanto, nós escutamos esta palavra. Se não formos na vida boas pessoas, e se não formos boas pessoas, não seremos bons cristãos. Se não formos capazes, temos que mudar de vida. Porque em vez de produzirmos bons frutos, pode acontecer o contrário. Produzimos maus frutos. E o Senhor vai pedir-nos contas. Porque ouvimos uma palavra todos os dias, todas as semanas, uma palavra que nos diz assim: a alegria do Senhor é que nós demos fruto. E fruto em abundância. Esta palavra é para todos nós, sem exceção. Mas esta palavra é sempre uma boa notícia. E esta boa notícia é para nos alegrar. Por isso, eu gosto de dizer que a fé tem que nos fazer bem. A fé tem que nos fazer sentir a alegria, a paz, a tranquilidade que o Senhor quer conceder ao nosso coração. E se assim não for, alguma coisa está mal na nossa relação com Deus. Talvez não estejamos ali a viver aquele núcleo central da fé cristã, como diz Jesus no Evangelho, e São João, na segunda leitura, é de facto o amor a Deus e o amor aos irmãos. Há uma palavra de São João, com a qual quero terminar, que diz isto com toda a clareza. Quem diz que ama a Deus, que não vê, e não ama a seu irmão que vê, é, digam, mentiroso. Se nós não formos capazes na vida de nos amarmos uns aos outros, somos mentirosos. Portanto, não somos de Jesus, somos do diabo. Em grego, diabo quer dizer mentiroso, caluniador. E, portanto, ser cristão é procurar viver na verdade e com Deus e com os irmãos. Que estas festas, que ontem iniciámos, mas hoje, de uma forma particular, movida da imagem de Nossa Senhora, nos ajude a querermos viver estes dias numa procura de uma verdade maior na nossa relação com Deus e uns com os outros, pedindo ao Senhor que derrame o seu coração no nosso coração com a abundância do seu Espírito Santo, que é isso que o Senhor quer para todos nós, para que se cumpra a palavra de Jesus, que nós demos fruto e fruto em abundância. Vamos prosseguir então a nossa celebração. Eu dirijo-me então a toda a comunidade, particularmente à família da Diana, mas todos nós somos convidados a dizer por 3 vezes, renunciando àquilo que é contra a nossa fé e depois afirmando a nossa fé. Dizem depois: renunciais ao pecado para viverdes na liberdade dos filhos de Deus? Sim. Renunciais às seduções do mal para que o pecado não vos escravize? Sim. Renunciais a Satanás, que é o autor do mal e o pai da mentira? Sim. E agora
podem expulsar a nossa fé. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Sim, creio. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está sentado à direita do Pai? Sim, creio. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Sim, creio. Esta é a nossa fé, esta é a fé da Igreja dos Santos, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Pergunto aos pais da Diana: quereis que a vossa filha seja batizada nesta fé da Igreja que acabamos de começar? Então, vamos aproximar-nos ali na pia batismal para procedermos então ao batismo. Vamos cantar para o nosso corpo. Diana, agora és nova criatura e estás revestida de Cristo. Esta veste branca seja para ti símbolo da dignidade cristã. Ajudada pela palavra e pelo exemplo da tua família, conserva a imaculada até à vida eterna. Quando se trata de uma criança, a Igreja confia que os pais continuarão esta missão. No caso dos jovens e dos adultos, e nós teremos aqui batismo em maio e em junho, de jovens e jovens adultos e adultos, o assumir da fé é próprio, porque quem pede à Igreja assume essa responsabilidade. No caso de uma criança como ela, é a sua família que são os primeiros responsáveis. Vou convidar-vos agora, aos padres, a segurarem a vela. A vós, pais e padrinhos, se confiam em cautelar por esta luz, para que esta menina, iluminada por Cristo, viva
viva sempre confiante, persevere na fé, e quando o Senhor vier, possa ir ao seu encontro com todos os santos no reino dos céus. O Senhor Jesus fez ouvir os surdos e falar os mudos, que dê a graça de em breve poderes ouvir a sua palavra e professar a fé para a honra e glória de Deus Pai. Amém. Pelas igrejas do Norte e do Sul, que confessam a ressurreição de Jesus Cristo, e pelos cristãos que perderam a fé, oremos, irmãos. Pelos governantes de todas as nações, pelos cidadãos que vivem com justiça e por aqueles que são vítimas inocentes, oremos, irmãos. E pelos pagãos que se convertem ao Evangelho, pelos judeus que ainda esperam o Messias e pelos adultos que se preparam para o batismo, oremos, irmãos. Pelos discípulos que Jesus escolhe e envia, pelos que amam a Deus acima de tudo, e por aqueles que dão a vida pelos amigos, oremos, irmãos. Pelas crianças da primeira comunhão, pelos jovens que se preparam para o casamento e pelos lares onde existe e cresce o amor, oremos, irmãos. Também por esta família. O batismo entrou por esta família que é a comunidade cristã, para que o Senhor abençoe a ela, a sua família, e abençoe todos aqueles que se preparam para o batismo. Oremos. Também por esta irmã que nos damos hoje, pedindo ao Senhor o seu eterno descanso, também para a sua família, também pela irmã que hoje foi a sepultar de manhã, e pelas vítimas deste através também. Oremos. Deus de amor e nosso Pai, ouvi a oração dos vossos filhos, fazei no nome do Espírito Santo, guarda em nós a memória sempre viva das palavras de Jesus aos seus discípulos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai com o Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue ao Pai, e dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, e dando graças, abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto